Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos mais uma vez. Nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Vamos dar continuidade à reflexão que estamos fazendo em relação ao livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina, que faz parte da codificação espírita. Nós estamos no capítulo 8º, falando a respeito dos anjos. Os itens que vamos analisar hoje é refutação e os anjos segundo o Espiritismo. Kardec faz uma análise bem minuciosa em relação à refutação. Refutação do quê? Refutação às ideias dos nossos irmãos da co-irmã da Igreja Católica na consideração dos anjos, né? Que eles tiram lá uma interpretação do Antigo Testamento, da Bíblia. E assim, Kardec faz essa refutação com vários argumentos. E nós encontramos aqui um argumento mais simples de nós compreendermos. Se acreditarmos ou realmente entendermos que o Pai criou seres privilegiados da criação, em detrimento de outros, conforme a concepção anterior que nós já vimos no encontro que fizemos anteriormente, eu não encontraria aí um Deus justo, um Deus Pai, um Deus que trata todos os seus filhos, todas as criaturas, com equidade, com igualdade. Eu não encontraria aí. Mas então eu convido os irmãos a fazer a leitura deste item refutação. São 3, 4 páginas que Kardec se debruça de uma análise bem criteriosa em relação a essa argumentação para refutar o entendimento já abordado aqui em relação ao conceito religioso de anjo. Então nós vamos agora para a questão dos anjos segundo o Espiritismo. Nós, espíritas, reconhecemos a existência dos anjos. Sim, anjos existem, mas não com aquela ideia de seres criados anteriormente à humanidade e com todo o privilégio do conhecimento e de moral e de bondade, conforme já abordamos em estudo anterior. Mas nós espíritas reconhecemos a existência dos anjos como sendo os espíritos superiores, aqueles espíritos que galgaram por toda a jornada, por toda a caminhada de evolução e de aperfeiçoamento e chegaram nesse nível evolutivo e a co-irmã chama de anjo e nós chamamos de espíritos superiores. Mas olha só que grande diferença. Os espíritos superiores, em nossa concepção, no entendimento espírita, não é uma criação à parte. Eles alcançaram esse estágio evolutivo. Portanto, na concepção espírita, os espíritos superiores foram criados lá no início pela vontade de Deus, de maneira simples e ignorante, como todos nós. Todos os espíritos foram criados pelo Pai a partir de um princípio. E no início da criação, os espíritos saíram da vontade de Deus, do seio do Criador, de maneira simples e ignorante. O que significa isso? Significa que simplicidade, ou seja, ausência de conhecimento, e ignorante no sentido de não possuir consciência do bem e do mal. Isso, o espírito, a partir do início da sua criação, ele começa toda a sua trajetória evolutiva e assim nós vamos aprendendo com os erros e com os acertos a galgar e nos tornar pessoas melhores,
moralmente e intelectualmente. E todas as decisões que nós tomamos, que trazem ou bons resultados ou maus resultados, sofrimento e dores, assim por diante, todas as decisões geram consequências e essas consequências nos trazem lições. E é através das lições que nós somos lapidados. É por meio do aprendizado que nós vamos lapidando os nossos sentimentos, aumentando o nosso conhecimento, exercitando a faculdade da inteligência que todos nós somos dotados. Então, o Pai criou os dois elementos: o elemento espiritual, o princípio espiritual, dando origem ao espírito lá no início, de maneira simples e ignorante, todos iguais, e o princípio material. E diante da necessidade desse aprendizado, depois de um certo estágio, em algum momento da nossa evolução, nós somos chamados à existência material. O espírito se atrela a um corpo material para o exercício de seus sentimentos, de suas faculdades, das suas virtudes, das suas paixões, e é por isso que nós encarnamos e desencarnamos, encarnamos e desencarnamos. Lembrando que a nossa morada, a nossa existência primeira, ela é totalmente espiritual. Nós somos seres espirituais. O estágio material que nos encontramos, de estarmos encarnado, é passageiro. É passageiro e tem uma única finalidade: nos ensinar a nos tornar pessoas melhores. Aqui nós, no exercício com o próximo, nós vamos sentindo como que nós estamos, quais são os valores que nós estamos nutrindo, quais são os sentimentos que estão vigorando em nós diante do relacionamento com o nosso próximo. E assim, diante das leis que o Pai estabeleceu, leis essas todas para o nosso bem, para a nossa evolução, nós não podemos ter dúvida em relação a isso, e não temos, porque o Pai é amor. O Pai não ia estabelecer circunstâncias ou nos colocar em situações simplesmente para que nós sofrêssemos. Não, não faria isso conosco. Mas o sofrimento existe, as dores existem e são causadas como consequência dos erros que nós cometemos. Toda vez em que nós insistimos em não estarmos nos relacionando, nos portando de acordo com as leis de Deus, com a vontade do Pai, nós infringimos essas leis. E a partir do momento em que nós infringimos essas leis, nós provocamos o mal. Nós provocamos sofrimentos e dores para nós ou para o nosso próximo. Mas olha só, mesmo provocando dor e sofrimento, eles são instrumentos que vão fazer com que a gente desperte e observe que o que nós estávamos fazendo ou o que nós fizemos era errado, não era bom, não estava de acordo com as leis de Deus. Então, diante dessas dores e desses sofrimentos, nós vamos despertando e voltando para o caminho que o Pai preparou para a gente. No cumprimento das leis, aí nós encontramos a paz, o equilíbrio, a felicidade e assim por diante. E vamos, com as experiências materiais, reencarnação após reencarnação, lapidando todos esses sentimentos, essas virtudes, a nossa inteligência, aprimorando cada vez mais. E assim vamos evoluindo, porque aqueles que hoje nós enxergamos, temos conhecimento da sua existência, como exemplo nosso Mestre Jesus, que são espíritos superiores, que podemos chamá-los de anjos, conforme a denominação dos nossos irmãos de outro segmento, eles, para atingir esse grau, já passaram por
todas as provas, todas as expiações necessárias, em outros mundos, inclusive, porque nós não conseguimos chegar a um grau de perfeição tamanha num único mundo, tendo existência num único globo, por exemplo, no nosso globo terrestre. Porque aqueles que hoje nós enxergamos como espíritos superiores, um dia foram imperfeitos como nós. Ou estiveram muito mais ainda, porque também partiram do mesmo princípio, espíritos simples e ignorantes que nós partimos. Então hoje, diante da falta de conhecimento, olhamos para a existência desses espíritos e achamos que eles são privilegiados, que são criaturas de uma existência privilegiada do Pai, diferentes de nós. Não, é porque eles já passaram por tudo. Eles já passaram por todas as suas experiências em outros mundos, em muitos mundos, mundos que não existem mais. Jesus Cristo, ele já era um espírito superior antes do nosso nascimento. Ele já era antes da nossa criação, antes de sermos criados. Ele já era superior antes da existência do nosso globo terrestre, segundo as obras doutrinárias que existem no meio espírita. Então, olha só a grandeza. Aí eu enxergo a justiça de Deus. Aí eu enxergo Deus como Pai, que não privilegia ninguém, mas que dá todas as oportunidades de maneira igual para todos nós, para que todos nós possamos seguir o mesmo caminho nessa jornada imensa que temos pela frente. Então, os anjos, segundo o Espiritismo, são os espíritos superiores. É onde um dia, só Deus sabe quando, um dia nós estaremos. Porque existe uma lei que nós não podemos esquecer, que é a lei do progresso, que todos nós estamos submetidos a ela. Mesmo que a gente não queira progredir, mesmo que a gente não queira melhorar, as leis do Pai vão nos impulsionando até que eu desperte, eu deixo de ser rebelde, deixo de ser teimoso e eu entenda que o Pai quer o melhor para mim. E assim eu passe a seguir as leis dele e vou seguindo nessa jornada infinita de evolução. Um dia estaremos lá também e teremos grandes, imensas responsabilidades diante das atividades, dos trabalhos, das missões que serão atribuídos a nós. Mas isso lá na frente. Vamos nos esforçar hoje para sermos os melhores hoje, para colocarmos em prática os ensinamentos que Jesus deixou para a gente. E assim nós vamos evoluindo gradativamente, um passo de cada vez, sem pressa, porque o tempo para nossa evolução não existe. Que Jesus abençoe a todos os irmãos, seus lares e suas famílias. E até o próximo encontro. Tchau!